em que estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava duas coisas. Representava a presença de Deus e a aliança de Deus com o homem. Foi exatamente onde Samuel foi se deitar, perto da presença. E é isso que nós temos que fazer também. Não só quando estamos deitados, mas também quando estamos pé. Temos que estar sempre na presença do Senhor. Não podemos nos afastar desta presença maravilhosa, porque senão a gente cai. Versículo 4 nos diz assim: o Senhor chamou Samuel e disse, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Isso é prontidão. Quando Deus nos chama, meus irmãos, nós não podemos dizer que eu vou enterrar meu pai, vou enterrar minha mãe, como aquele cidadão falou, aquele jovem falou para Jesus Cristo. Quando Deus nos chama, nós temos que estar em prontidão, preparado. Jesus chamou, temos que dizer: eis-me aqui para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade. Usa-me, Senhor, como o Senhor quiser, porque eu sou teu servo. Versículo 5 nos diz assim: e correu Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Por que Samuel correu para Eli? Porque Samuel via em Eli uma referência de liderança. E nós, meus irmãos, independentemente se pulamos, se rodamos, se oramos, nós temos que ter o nosso líder como referência. Porque tem certas situações, meus amados irmãos, que nós precisamos do líder. Porque o liderado não pode andar sozinho, é por isso que Deus levanta líderes. E Samuel, ele via aqui e ali uma referência de liderança. Porque quando nós não temos uma referência de liderança, nós estamos à deriva. Versículo 7. Não, perdão, versículo 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. Deus poderia já ter dito a Samuel: olha, Samuel, não é ele que está me chamando, não. Quem está me chamando sou eu, o Criador dos céus e da terra, o dono dos mundos. Quando ele chamar, sou eu que estou chamando, não é ele. Mas Deus, ele não transgride as suas leis. E quando Deus levanta um líder, é para que o líder responda pelo próprio Deus. E Samuel aqui, ele estava entendendo. E Deus aqui estava testando Samuel, porque Deus nos testa, mesmo nos conhecendo, o nosso profundo e o nosso escondido, Deus está sempre nos testando. Lá nós vimos lá, Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2, que Deus disse a Abraão: vai e me entrega o teu único filho, o filho que tu amas, em holocausto. Deus não conhecia Abraão? Conhecia sim. Deus sabia que Abraão era fiel, mas Deus está sempre nos testando, meus irmãos. E aqui, Deus chama Samuel, essas vezes ele vai para Eli, por quê? Se Samuel não fosse para Eli, Samuel ia estar demonstrando desobediência. E o homem, se não obedece ao líder que ele está vendo, ele vai obedecer a Deus que ele não vê? Então, é importante que nós estejamos sempre em obediência e sempre preparados para, na hora que Deus nos testar, nós estarmos respondendo a Deus da maneira correta, porque Ele está sempre nos testando, nos provando. Aqui no versículo 7, a palavra do Senhor nos diz assim: porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesto a palavra do Senhor. Ninguém, meus irmãos, não tem esse que na vida cristã seja o maioral. O único maioral é Jesus Cristo. Todos nós temos níveis. Todos nós temos níveis espirituais. Hoje eu até falei de manhã na aula dominical sobre Ezequiel capítulo 47. Ezequiel, no versículo 3, 4 e 5 do capítulo 47, Ezequiel fala de uma água que saía do templo e ela tinha 4 níveis. O primeiro nível, que nós entendemos que era um córrego, ele que se dava no tornozelo.
O segundo nível seria um riacho, dava no joelho. O terceiro nível, um ribeiro, dava na lombar, mais ou menos na região da cintura. Mas quando chegava no quarto nível, que já era de um rio, aí já não dava mais para Ezequiel. Ele é levado até a margem. Porque, meus irmãos, nós somos assim. Nós começamos com a água do Espírito, representando o Espírito no nosso tornozelo, e ela vai aumentando. Chega um momento que já é o Espírito que nos guia, porque nós somos falhos. E nós, quando chegamos a uma profundidade espiritual, o Espírito Santo de Deus é quem nos direciona, é quem nos guia. Então Samuel aqui, ele não conhecia ainda Deus, porque ele estava, o que nós podemos dizer, não corre a água no tornozelo. Ele estava começando a uma profundidade espiritual com Deus que ele não tinha ainda. Porque aqui, Samuel, lá em Lucas capítulo 2, versículo 42, diz que Jesus tinha 12 anos. E os historiadores entendem que Samuel aqui também tinha 12 anos de idade, quando foi chamado por Deus. No versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu ali que o Senhor chamava o ancião. Entendeu ali que o Senhor é quem o chamava. Olha a importância de termos um líder. Olha a importância de nós termos uma referência de uma liderança. Porque tem certas coisas, meus irmãos, que Deus não vai falar comigo nem com você, não. Vai falar com o nosso líder. Porque o nosso líder é que tem a profundidade espiritual com Deus que nós ainda estamos buscando. Não está dizendo que ele é perfeito, que ele é o maior. Não. Mas Deus, quando ele levanta um líder, é justamente para que ele se reporte ao líder. Vem Moisés? Deus falava com Moisés, para Moisés falar com o povo. Então é preciso que nós tenhamos sempre no nosso líder uma referência, uma referência espiritual para nos ajudar a nos conectar com Deus que nós servimos. Aleluia. Versículo 9 nos diz assim: pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que se chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Preste atenção, meus irmãos. Cá no versículo 3, Samuel estava deitado, mas ainda não tinha um lugar. Mas aqui, depois que o líder dele viu que Deus o chamava, ele já passou a ter um lugar. Ou seja, o chamado de Deus já começou a fazer parte da vida de Samuel. Porque agora aqui ele já tinha um lugar. E qual era esse lugar? O lugar para que Deus o iria colocar, que seria como um profeta, como um juiz e como um sacerdote. Porque Samuel, ele exerceu essas três funções. Esse deitor aqui de Samuel é diferente do deitar de Elias, porque aqui Samuel, ele não deitou acomodado. Aqui ele foi para o quarto e ficou esperando o chamado de Deus, que ele sabe que viria acontecer de novo. Aqui no versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Presta bem atenção, meus irmãos, aqui, versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve. Das outras vezes, Samuel viu só o som da voz de Deus. Mas aqui, depois que ele recebe o chamado profético, já não é mais só a voz, é a voz e a presença. Porque o Senhor estava ali com ele. Glória a Deus. No quarto. Glória. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Meus irmãos, nós lemos até o versículo 10.